A gente segue falando de saúde. Você conhece alguém que já teve pedras nos rins? Só quem já passou por isso sabe a dor que é, né? Por isso aqui comigo hoje está o doutor Marcelo Schneider Goulart, que é urologista. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, doutor. Obrigado, bom dia. Eu agradeço o convite, bom dia. Então, como as pedras se formam, né? Qual que é a causa disso? Cálculo renal é um problema muito comum, tá? Comete 1 em cada 5 pessoas, então 20% da população tem ou vai ter cálculos renais. E, em geral, a maioria dos casos é decorrente de hábitos alimentares que a pessoa tem ao longo da vida, que vai alterando a composição da urina e, em virtude disso, cristalizando, e a urina, então, esses cristais vão se aglomerando, formando os cálculos renais. Então, por isso que é um problema que pode acometer qualquer pessoa. Sal é um deles? Exatamente. Sal em excesso. Exato. Então, assim, o sal diretamente ou oculto, né, os alimentos que são muito salgados, eles acabam contribuindo para que a urina fique concentrada e, portanto, cause pedras. Então, a falta de água e o excesso de sal é uma combinação muito comum, fatal nesse sentido. E não é só o sal que a gente coloca na comida diariamente, mas os alimentos que a gente compra, os embutidos principalmente, tem muita concentração de sódio, né? Exatamente. O sal ele é usado para dar sabor no alimento. Então, alimentos congelados, alimentos que não são naturais, eles costumam ser saborizados com sais. E esses sais contribuem para alterar a urina. E os primeiros sintomas que a pessoa que tem pedra nos rins, o que ela sente, assim? Exato. Então, o cálculo renal tem essa característica. Em muitos casos, ele é absolutamente assintomático. Ele é descoberto por acaso em muitas pessoas. Mas quando um cálculo se desloca do rim e acaba obstruindo ou atrapalhando o fluxo da urina do rim, isso causa uma dor intensa, que é a famosa cólica renal. Quem já teve, não esquece nunca mais, porque é uma dor bem localizada na região dos rins e intensa, que a pessoa tem que ir no hospital porque ela não consegue tratar essa dor com remédios comuns. Então, no momento em que vai no banheiro mesmo, a pessoa vai sentir essa dor forte, aí tem que procurar um médico para saber até se é caso de cirurgia ou não, né? Exato. Assim, hoje em dia, nós temos tecnologia para resolver a dor do paciente muito cedo. Então, o paciente que identifica uma provável cólica renal, ele se dirige a um centro de referência, onde ele consegue receber o tratamento da dor, ele vai se sentir muito melhor. Aí, exames de imagem específicos são realizados para localizar o cálculo que está causando o problema. E nós temos hoje tecnologia que, através de uma endoscopia, ou seja, sem a necessidade de cortes ou furos, e com o laser, a gente consegue deslocar e fragmentar os cálculos, desobstruindo o rim. Então, os centros de referência são fundamentais para o tratamento dos cálculos renais nesse sentido, porque resolve o problema já na primeira cólica. E só com medicamento, por exemplo, é possível eliminar? Sim, é possível. Em alguns casos, cálculos que são pequenos, eles podem ser eliminados com medicamento. Contudo, às vezes o paciente fica tendo dor por muito tempo. Entendi. Então, hoje em dia, a gente com a tecnologia, com a cirurgia minimamente invasiva, nós já conseguimos resolver os cálculos sem necessidade do paciente ficar esperando eliminar o cálculo com a ajuda de medicamentos, né? Então, eu sempre falo que Florianópolis é bem servida nesse sentido. Nós temos grandes centros de referência aqui na região e agora também um grande centro que está sendo inaugurado no continente, que vai atender toda a região continental na Palhoça. E em relação à idade das pessoas que têm esse tipo de problema, a gente comentava um pouquinho antes fora do ar aqui, antes de entrar ao vivo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sim, exatamente. Assim, existem até crianças que, por distúrbios genéticos e metabólicos, desenvolvem cálculos renais, o que não é muito comum. Agora, como é um problema relacionado com os hábitos alimentares, é muito mais frequente depois dos 30 anos. Então, 30, 40, 50 anos, realmente são pessoas que, ao longo da vida, adquiriram hábitos e por isso que é muito comum vários membros da mesma família terem cálculos, porque eles possuem os mesmos hábitos. Isso, às vezes, causa uma impressão de que é um problema genético, mas não é. É porque são pessoas que têm os mesmos hábitos alimentares e, portanto, esses hábitos induzem a formação de cálculos e, às vezes, várias pessoas da mesma família são pacientes nossos de cálculo renal. Podem desenvolver. Os hábitos alimentares acabam afetando a todos da mesma região. Então, é hora de mudar, começar a pensar nisso, né, doutor? O que dá para mudar aí para que o pessoal não tenha esse problema que todo mundo fala que dói demais? Exato, né? Assim, quem já tem cálculo renal, a gente sempre recomenda procurar uma nutricionista e um urologista para receber orientações melhores, mais específicas, né? Mas via de regra, o que eu falo para todas as pessoas que não querem ter cálculos, tem uma receita fundamental: tomem menos água. Desculpa, tomem mais água, muita água. O recomendado é de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então, são 6 garrafinhas de água, 2 garrafinhas de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, você já está protegida. E, claro, consuma menos sal. O sal, que realmente é o grande vilão, porque ele acaba desidratando, as pessoas ficam desidratadas, porque o sal ele puxa a água, né? Então a urina acaba ficando concentrada. Então, se você diluir a urina tomando mais água e consumir na tua alimentação menos sal, tanto diretamente no saleirinho, evitar o saleirinho, quanto indiretamente com alimentos muito salgados,
você vai diminuir a tua chance de ter um cálculo renal na vida. Amenizar a situação, mas reforçando o que o doutor falou, não é só mudar a alimentação de um integrante aí da família, é de todo mundo, Exato, né, doutor? é um hábito da família. Então, os pais têm uma grande influência nisso, né? Então, porque são eles que compram os alimentos dos filhos, né? Então, dar o exemplo de tomar água, de escolher alimentos naturais, que são menos processados, que têm menos saborizantes naturais, artificiais. Então, nesse sentido, isso vai acabar contribuindo para que toda a família fique saudável, não há dúvida. Então, vamos buscar essa vida mais saudável, né? Para a gente não precisar procurar o médico por esse problema. Não passar por essa dor horrível. Exatamente. Muito obrigada pela sua agradeço. participação, por falar aí dos sintomas, dar dicas também para o pessoal se cuidar em casa. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você. Igualmente.